Então, aqui a gente está em novembro de 2020, terminando esse ano, que foi um ano super atípico, que ainda bem que ninguém podia prever esse tipo de evento que a gente viveu, e por conta dessa atipia, né, por conta do Covid, a associação começou a realizar ações que também não fazia antes. Então, uma delas foi uma série de webinars, mas a gente fez um estudo, um levantamento, uma pesquisa para entender qual era o perfil do pesquisador. Isso foi lá no começo da pandemia. E a pandemia evoluiu, a coisa continuou. Aí veio um movimento Black Lives Matter muito forte, e nesse outro cenário a gente fez a segunda onda desse estudo, e é isso que hoje a Cíntia vai mostrar para vocês. A Cíntia, ela é a presidente da ASPPM, ou seja, é quem, na verdade, tem essas ideias todas mirabolantes e fica falando para a gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer o outro, então não deixa a gente ficar muito acomodado, não. E foi dela também a ideia de vamos fazer a pesquisa, foi dela também a ideia, vamos acrescentar esse panorama, esse prisma de colocar esse recorte de negros, de discriminação no questionário. E para isso ela vai explicar para vocês todo o processo do que aconteceu. Mas eu queria falar um pouco mais dela. A Cíntia, ela tem atuado na associação há muito tempo. Ela veio atuando pelas beiradas, foi ocupando cargos de direção de algumas coisas, e aí ela já há 4 anos que ela está como presidente, e ela está quase como presidente vitalícia, ela não sabe, mas ela vai ser a ditadora, ninguém vai deixar ela sair. Mas é assim, enquanto pesquisadora, a Cíntia gosta pra caramba de pesquisas quantitativas, né? Então é o coração dela falar e trazer esses resultados para a gente, né? Enquanto cientista social que ela é. Então, Cíntia, bora lá, que é para você falar, não é para eu ficar contando histórias. Obrigada, Luzia. A Luzia não se apresentou, mas ela é a nossa diretora cultural, tá? Ela que ajuda, né, que realiza, executa, né, junto comigo, muitos eventos também, né, a gente tem outros membros aqui da diretoria também participando. Eu agradeço, Luzia, a sua apresentação muito generosa, mas realmente, presidente vitalício não está nos meus planos, né, estamos chegando à reta final dessa gestão, né, e vamos abrir caminho aí para mais pessoas participarem e contribuírem aí para o futuro, né, da comunidade de pesquisadores, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela. Aqui. Prontinho. Vocês estão vendo? Sim. Okay. Bem, como a Luzia disse, né, logo no início da pandemia, né, a SBPM começou a fazer uma série de eventos, né? Eu, principalmente, fui bastante impactada, e acredito que muitos, né, de nós, a maioria de nós, pela questão da pandemia, e para mim, principalmente, ativou uma sensação de eu não posso deixar para depois mais nada, entendeu? Eu preciso fazer agora. Então, essa sensação, né, esse senso de urgência, né, fez com que uma série de coisas, né, que poderiam ter acontecido, né, num prazo mais longo, né, elas tenham sido adiantadas, né. Então, a gente teve, né, essa iniciativa de realizar essa pesquisa, a gente fez 2 ondas.
A primeira delas em março, abril, né, entre março e abril, logo, e a segunda onda agora de julho a agosto. Tá? Nos dois casos, né, a gente fez uma pesquisa online, conseguimos uma base bastante robusta, né, de respondentes de todo o Brasil, né, com uma margem de erro pequena. Na segunda onda, a gente formou um grupo de trabalho que tem esse grupo de trabalho da SBPM ele é formado majoritariamente por pesquisadores negros. Tá? Então, essa foi uma ideia de trazer, né, para próximo da gente mais pesquisadores negros para nos ajudar a construir, né, instrumentos de pesquisa e analisar esses resultados sob a ótica racial. Né? Então, foi uma iniciativa bastante interessante, né, porque esse grupo de trabalho, né, tanto formulou essa pesquisa quantitativa, quanto depois também a gente elaborou uma pesquisa qualitativa, né, que vai ser apresentada, os resultados vão ser apresentados no dia 18, na próxima quarta-feira, né, então são 2 eventos aqui complementares que a gente está realizando, e a gente gostaria que esse grupo, na verdade, fosse um grupo de trabalho agora permanente para pensar, né, refletir e trabalhar por essa questão, né, da diversidade, da inclusão, né, tanto do ponto de vista, né, da questão racial, como também outras variáveis, né, a LGBTQI+, também, a gente tem representantes, né, no grupo, e então é uma oportunidade para a gente ter ações, né, efetivas. Né? Então, isso surgiu porque a gente decidiu que a gente queria fazer mais do que apenas postar, né, uma hashtag Black Lives Matter, ou como se faz, né, todo ano, você tem o Dia Nacional da Consciência Negra, e aí você faz posts, né, contra o racismo, mas isso não é mais suficiente. Né? A gente realmente precisa ter uma atividade, ter ações reais, concretas no nosso dia a dia. E aí foi por isso que a gente parou e pensou, falou assim, o que a gente pode fazer em relação a isso na nossa área, na área profissional que a gente atua, né? E aí, antes da gente fazer alguma coisa, acho que é importante a gente estudar, a gente aprender. E a gente só está no começo desse aprendizado, tá? Então, esse estudo, né, que a gente fez, né, tem a parte quantitativa, a parte qualitativa, e no dia 18 também, finalizando tudo isso, a gente vai ter uma mesa redonda no dia 18, não só com pesquisadores, mas também com convidados, né, de entidades, empresas, tá, entidades da sociedade civil. Tá? Vai ser um evento muito interessante, muito importante para a gente. Tá? No final, a gente vai contar para vocês especificamente sobre esse evento, quem são os convidados, né, que vão participar com a gente. Bem, aqui minha tela, deixa eu... As telinhas aqui ficam atrapalhando o palestrante. Eu não consigo. Pronto. Agora eu consigo ver. Bem, nessa onda a gente confirmou um perfil dos pesquisadores que a gente tinha identificado na primeira onda. Tá? Nós somos, quem somos? Somos uma maioria de mulheres, 77% de mulheres, 56% acima de 45 anos e mais uma concentração muito grande na região sudeste. E a gente tem um tempo médio de profissão, né, de atuação na área de 17 anos. Então, encontramos esse perfil bastante homogêneo entre as duas ondas. A gente conseguiu atingir pesquisadores de todo o Brasil, né? Poucos estados ficaram sem estar representados na pesquisa.
E embora com todos os nossos esforços aí nas redes sociais para a gente alcançar, né, pesquisadores, né, de outras regiões, né, a gente ficou um pouco, né, a gente tem poucos pesquisadores, conseguiu alcançar poucos pesquisadores em algumas regiões. Bem, a escolaridade, a gente tem maioria, né, de profissionais que têm um curso superior completo ou pós-graduação, tá? Soma 48%. A maioria vem de cursos de ciências humanas. E aí, como eu já disse, né, uma média de experiência na área de 17 anos. Né? Então, a gente tem aqui ainda um percentual, né, muito pequeno de pessoas novas na nossa área, só 7% que começaram há menos de 3 anos. Né? Então, existe um certo... Assim, é muita experiência acumulada, né? Mas, por outro lado, a gente também precisa, né, trabalhar pela renovação, né, dos nossos pesquisadores aqui. Bem, a gente tem aqui uma visão aqui de uma série de cursos, né, dos quais, né, os nossos pesquisadores são formados, só 5% chegaram a fazer uma pós-graduação específica de pesquisa de mercado, né, ou de ciências do consumo. Tá? Estamos aqui, eu estou aqui, nesses 21% aqui, né, que fizeram ciência, né, dentro aqui, entre esses 9% que fizeram ciências sociais. Bem, nós introduzimos nessa onda uma variável nova que a gente não tinha na primeira onda e que ela não é muito presente na maioria dos nossos questionários mesmo, né? A gente tem isso como uma pergunta padrão, por exemplo, no questionário do Censo, do IBGE, existem estudos nas sociais de âmbito mais de pesquisa social que trazem, que perguntam a raça, mas em pesquisa de mercado, essa informação nem sempre é utilizada, é coletada. Tá? Então, nós introduzimos essa pergunta justamente para a gente poder analisar, né, com mais riqueza e profundidade o perfil dos nossos pesquisadores e analisar essa questão da raça, né, se existe preconceito, né? Existe uma diferença em termos de empregabilidade, ocupação, hierarquia, funções, percepção de preconceito, né? De acordo com a raça na nossa área. Então, para analisar isso, a gente precisava perguntar a raça. Na nossa pesquisa, a gente usou algumas categorias, tem uma diferença em relação à pesquisa do IBGE. Tá? No IBGE, a gente tem a categoria pardo, mas na nossa, essa informação ela entra aqui como uma resposta espontânea. Então, na nossa pesquisa, a gente tinha o branco e o negro. A gente terminou depois agrupando com a resposta espontânea, né, do preto, e abrimos aqui o pardo. Tá? Na pesquisa do IBGE, né, existem pretos, pardos e brancos. Isso é um dado que, acho que no evento da semana que vem, a gente vai poder discutir mais profundamente o que essas terminologias, né, qual que é a diferença entre essas terminologias, o que isso implica. A gente observa uma evolução, uma mudança, né, na autodeclaração de cor ou raça das pessoas. Então, esse quadro aqui, ele mostra, né, que está aumentando o percentual de pessoas que se declaram como negros e pretos. Né? Então, a gente passou muitos anos, né, algumas pessoas não declarando, né, a sua raça, né, ou estão não se percebendo como pretos. Tá? E agora existe um aumento, né, na medida em que existe uma maior discussão, uma maior conscientização,
né, das pessoas negras em assumir, né, essa negritude, ou se reconhecer. Não é questão de assumir, é questão de se reconhecer, né, como negro. E esse não reconhecimento, né, tem a ver com todo esse quadro estrutural que a gente vive, né, de preconceito e de racismo. Além da pergunta da raça, a gente, esse grupo de trabalho sugeriu que no questionário a gente tivesse uma outra pergunta também para obter algumas nuances na análise, né, que é uma pergunta sobre o tom da pele. Tá? Então, são duas perguntas que a gente utilizou. Essa escala, né, que foi utilizada é a escala de Fitzpatrick, que ela é uma das escalas, não é a única, né, mas é a escala mais famosa de classificação de fototipos, né, que foi criada em 1976, e ela é utilizada, inclusive, pela indústria, né, de cosméticos, por dermatologistas, oncologistas. Né? E essa escala foi a base também para a introdução de novos emojis e promoção da diversidade por empresas como a Apple e o Twitter. Tá? Um outro conceito no qual a gente vai apenas, né, comentar aqui com vocês, né, é o conceito do colorismo. Né? Ele se baseia na ideia de que há um fenótipo normalizado, ou seja, qual que é o fenótipo normal? Qual que é o padrão normal? É o europeu. Né? Então, o ideal é ser alto, ter a pele clara. Né? E quanto mais próximo disso uma pessoa é, maior a sua percepção de beleza e competência. Então, a gente percebe, né, no dia a dia, na nossa vida, uma variação de tratamento conforme os traços são mais associados à ascendência africana. Então, a gente encontrou, né, na nossa pesquisa, em termos de autodeclaração, né, 67% se declaram como brancos, 23% como negros pretos, 7% como pardos, né, e apenas uma minoria, né, nessas outras raças. E o tom da pele, a gente tem aqui uma diversidade maior, né, de identificação de tonalidades. E aqui a gente tem um cruzamento que mostra, né, como as pessoas brancas, né, se identificaram em relação ao seu tom de pele, como as pessoas negras se identificaram em relação ao seu tom de pele e assim por diante. Isso é só um pano de fundo, né? A gente não vai analisar isso aqui, mas em determinados momentos da pesquisa, vocês vão ver que essa análise aqui, o fato da gente trabalhar com essa análise, com essas duas variáveis, trouxe para a gente uma riqueza de detalhes. Em alguns pontos, isso aqui faz diferença. Bem, então, a pandemia e os pesquisadores, né? Como é que está a nossa saúde emocional, mental durante esse período da pandemia? Embora essa pergunta tenha sido feita, né, para os pesquisadores naquele determinado dia em que a pessoa pesquisa, né, a gente pode dizer que estamos todos aqui, né, ora oscilando, ora aqui nos 42%, ora a gente vai para os 22%, nos dias piores, depois a gente está aqui nos 25%, né, então eu acho que isso termina refletindo bem, né, essa gangorra, né, emocional aqui que a gente está passando, né. E aqui a gente tem um destaque, né, que para as pessoas de 60 anos ou mais é um pouco maior, né, um pouco mais pesado, né, essa sensação. Então, a gente encontrou aqui uma diferença percentual aqui nesse momento da pesquisa. Bem, em relação à situação do trabalho, em março, abril, na primeira onda, a gente tinha mais da metade dos pesquisadores sem trabalho em pesquisa, mas realizando outras atividades para ter renda. Agora, na segunda onda, as coisas melhoraram um pouco, né? A gente tem aqui, esse percentual aqui diminuiu para 9% e a gente teve uma
redistribuição aqui de percentual, né, uma parcela veio para cá, né, para os freelancers, aumentou o percentual de freelancers, porém, existe também uma outra parcela que está totalmente sem trabalho, né, 29%. Então, a gente tem aqui uma redistribuição aqui, né, alguns estão melhor, mas outros estão numa situação pior. Em relação à comparação do trabalho antes e depois da pandemia, a maioria continuou na sua situação. Né? Então, por exemplo, quem era freelancer, 63% continuou, desculpa, quem era CLT, 63% continuou como CLT, 47% continuaram como freelancers, né? E assim por diante. Mas a gente tem aqui alguns dados, né, mais negativos, né? Então, a gente tem aqui, entre as pessoas, a gente tem 69% das pessoas aqui sem trabalho, né? E aqui também 49%. Bem, a pergunta sobre renda familiar, né, é uma pergunta nova também, que a gente introduziu. Nós, pesquisadores, a gente tem uma diferença, uma dificuldade, né, grande quando a gente vai aplicar uma pesquisa, a gente sempre, né, sofre recusas, né, na informação da renda, né, porque é um dado sensível, né, então isso sempre é complicado para a gente. E na nossa pesquisa, isso não foi diferente. Na nossa própria comunidade de pesquisadores, 56% não desejaram informar a renda. Né? Então, ou seja, é um percentual, inclusive, muito maior do que o que a gente está acostumado nas nossas pesquisas. Mas, mesmo assim, o dado mais importante é em relação à renda familiar após a pandemia, né? Porque a gente vê aqui que realmente, para a maioria, diminuiu um pouco ou diminuiu muito. Tá? Dependente de quanto, né, cada um ganhava, né, o quadro realmente é negativo. A maioria dos nossos colegas pesquisadores não se qualifica para receber benefícios como seguro-desemprego, FGTS. Isso aqui se explica muito pelo fato de que a maioria de nós não é CLT, né, então não se qualifica para o seguro-desemprego. Não recebe Bolsa Família, né, não está dentro do perfil, não recebe ajuda financeira de ONGs, não recebe cesta básica. Porém, a gente tem aqui, né, 42% que estavam recebendo atualmente, né, no momento da pesquisa, o auxílio emergencial. Bem, como é que está o nosso otimismo, né, em relação à continuidade na área de pesquisa depois de tudo isso? Na primeira onda, a gente tinha aqui uma maioria de 49%, quase metade da amostra, que estavam otimistas em continuar a ser pesquisador, né? 34% em dúvida e 15% pessimista, né? Achando que vão deixar a área. Como é que estamos agora? Bem, diminuiu o otimismo, né, para 43%, aumentaram as dúvidas e aumentou o percentual de pessoas pessimistas. E aqui a gente tem o primeiro recorte, né, que a gente tem pela questão da raça, a primeira diferença significativa que a gente encontrou foi justamente nessa questão. A gente tem aqui o percentual dos pesquisadores negros é muito menos otimista do que a média. Tá? Então, somente 36% está otimista em relação a continuar a ser pesquisador. Bem, trabalho em home office. Na primeira onda, metade, né, estava sem trabalho na área de pesquisa, né, e a gente tinha aqui, por exemplo, 12% que estava em home office, isso era uma novidade, 27% que estava em home office, mas já estava acostumado, já era um padrão usual. Aumentou,
né, o percentual de pessoas em home office, aqui de 12 para 24, quer dizer, dobrou, né? Então, quer dizer, aumentou né, essa adesão, né, ao home office e diminuiu um pouco o percentual de pessoas sem trabalho na área de pesquisa. E aqui, nesse momento, a gente já tinha 5% que tinham voltado a ir até a empresa, trabalhar fora. Agora, esse percentual talvez já seja bem maior, né? Porque depois desse período aqui houve muito mais flexibilizações aí, e os institutos de pesquisa, de fato, estão começando a retomar algumas pesquisas, inclusive presencialmente. Qual era a perspectiva em relação a continuar trabalhando enquanto dura o isolamento social? 68% na primeira onda consideravam, né, que o seu trabalho pode ser feito à distância, que tem os recursos necessários, computador e internet em casa. E agora esse percentual aumentou. E, por outro lado, a gente tinha 17% que consideravam que o tipo de trabalho, o seu tipo de trabalho só podia ser feito na empresa ou na rua, diminuiu de 17% para 9%. Né? Então, a gente encontra, por exemplo, né, um dos exemplos mais óbvios, né, são os entrevistadores que faziam apenas entrevistas face a face, né, presenciais, que agora estão migrando, né, para pesquisas telefônicas, né, para o recrutamento, que antes era feito face a face, agora está sendo feito também por telefone ou em redes sociais, né? Então, isso mostra, né, uma adaptação, né, das pessoas às tecnologias digitais necessária, né? Porque se as pessoas não se adaptam, né, elas terminam perdendo, né, a sua capacidade de trabalho. Agora, quem que tem, né? Quem tem os recursos para um home office ideal, né? Então, a gente tem aqui esse home office lindo, maravilhoso, né? Que, na verdade, muitos poucos, né, de nós estão tão bem equipados dessa forma. Mesmo assim, a gente tem aqui, né, 75% de profissionais que têm acesso à internet de banda larga em casa, com boa velocidade para o trabalho, tem computador ou notebook com boa velocidade para processamento do trabalho, fone com headset, mas a gente ainda tem aqui um percentual grande, aqui 36%, que o computador só serve para uso pessoal, né? Então, é aquele computador ou notebook mais antigo, né? Que não tem uma velocidade boa para trabalhar. Internet baixa velocidade, que serve só para uso pessoal da família, uso pessoal, uso da família, né? Mas, pelo menos, né, o celular e o acesso à internet pelo celular, isso, né, quase totalidade aqui tem. E existe também um percentual pequeno aqui de pessoas que estão trabalhando, né, com equipamento cedido pela empresa. Bem, então aqui a gente traz de novo aqui, né, os percentuais de quem tem requisitos ideais, e a gente observa que entre as pessoas, quem são as pessoas que estão menos equipadas, né? Onde existem diferenças mais significativas, né? Em relação ao acesso à internet em banda larga, com boa velocidade, e em relação ao computador e ao fone, nós temos sempre esses mesmos 3 segmentos aqui, que são os menos equipados, tá? Então, são os pesquisadores negros, os pesquisadores da região norte e da região nordeste e os que estão na área menos de 3 anos, tá? Então, aqui a gente observou uma diferença aqui, percentuais bem menores. Nós aproveitamos para perguntar qual que é a visão, né, dos pesquisadores sobre o futuro da pesquisa face a face, né? Então, a gente tinha uma pergunta, uma escala de concordância, né, que a gente perguntava se tinha uma afirmação, né? A pesquisa face a face deixará de existir nos próximos 2 anos.
46% concordam muito com essa frase. E esse percentual é maior ainda entre quem tem acima de 60 anos. Né? Do nosso ponto de vista, uma inferência, né, que a gente faz é porque esses pesquisadores mais experientes, eles já presenciaram uma série de mudanças que aconteceram no nosso mercado. Né? Por exemplo, hoje a pesquisa telefônica, né, que está sendo um recurso bastante utilizado ao lado das pesquisas online, nos anos 80 não existiam aqui no Brasil. Né? Então, vocês devem lembrar que a gente tinha uma boa parte da população nem tinha telefone fixo, né? A gente ainda tinha na década de 80 plano de expansão da Telesp, né? Tinha que entrar na fila para ter um telefone fixo, né? Então, mesmo assim, na metade da década de 80, algumas empresas introduziram o CAT, a pesquisa telefônica aqui no Brasil, que nos Estados Unidos, por exemplo, já era uma coisa bastante comum. Então, as pessoas dessa geração, né, 60 anos ou mais, elas já presenciaram, né, uma série de revoluções aí, de mudanças, né, tecnológicas. Então, do ponto de vista dessas pessoas, né, a pesquisa face a face, sim, né, pode deixar de existir nos próximos 2 anos. Quem é que discorda mais dessa afirmação? São os pesquisadores da região norte e nordeste, tá? 53% contra 39% da média. Então, isso talvez venha do fato de que nos últimos anos a gente tem acompanhado que a migração para a pesquisa online, né, estava mais lenta nessas regiões do que no restante, né, no Brasil, principalmente no Sudeste. Então, aqui as pessoas ainda estão muito acostumadas, né, a utilizar a pesquisa face a face. Bem, feito, né, mostrado todo esse quadro, agora a gente vai trabalhar com algumas informações que são realmente novas, que a gente não tinha na nossa onda, né, que são as percepções e fatos que a gente encontrou a respeito de representatividade e preconceito. A gente tinha também algumas baterias de frase para ver a concordância. Então, uma delas em relação às mulheres. Né? As mulheres ocupam posições hierárquicas na mesma medida que os homens. 52% concordam com isso. E não tem diferença aqui de percepção em relação ao gênero do respondente. Existe uma boa representatividade de LGBTQI+, em todos os níveis da empresa. Caiu para 46% de concordância. Existe uma boa representatividade racial em todos os níveis da empresa. Somente 37% de nós concordam com isso. E essa percepção foi similar entre os pesquisadores brancos ou negros. Bem, agora olhando essas mesmas frases, né, pela autodeclaração aqui de tonalidade da pele, a gente percebe que a percepção sobre representatividade, né, das mulheres em posições hierárquicas, né, semelhantes às dos homens, entre as pessoas, né, mais claras, né, é de 54% e cai aqui, né, para 45%, 50%. Da questão da representatividade LGBTQI+, olha, também tem uma queda de 10%, e aqui na representatividade racial, uma queda aqui de 6%. Bem, então, embora, né, a gente tenha aqui, né, mais de 1/3 da nossa comunidade que observa, né, que a gente não tem uma boa representatividade racial, como é que na realidade, né, em termos de presença nas funções, né? Então, a gente observou isso, analisou isso em 2 cortes, né? O percentual em operações e em relação à renda também. Então, a gente tem aqui os brancos,
né, distribuídos aqui. A gente tem 61% em operações, 21% em gestores, 12% em analistas, moderadores, 3% em programação. Quando a gente analisa os pesquisadores que se autodeclaram negros, 87% deles estão em operações, entendeu? Os percentuais nas funções, né, nos cargos de gestores, gestão, análise, programação, é bem menor, né? Entre os pardos, a mesma coisa. E em termos de tonalidade, aqui a gente vai observando também, né, que esses percentuais aqui vão cair. Em relação à renda, também vai falhando, né? Após, bem, aqui a renda, né, já tem um salário mínimo. A gente tem uma concentração, né, dos pesquisadores negros nessa renda e dos pesquisadores pardos também. Ou seja, a conclusão aqui é que realmente a gente tem uma presença, né, maior, né, dos brancos em funções de gestão, né, uma presença maior dos negros em funções operacionais e com renda menor. Bem, a gente teve uma outra bateria de frases bem focadas em relação à questão do trabalho. Então, na empresa em que trabalho ou trabalhei, foram contratados profissionais negros para funções operacionais. Então, aqui, a maioria, né, mais de 80%, tiveram essa experiência. Já tenho colegas negros na mesma função que eu, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, 89%, 88% dos pesquisadores negros ou pardos que têm colegas na mesma função, né? Isso faz sentido porque a função pode ser exatamente a função operacional, né? Foram contratados profissionais negros para funções executivas estratégicas, tá? Aqui você vê, né, que o quanto, né, esses percentuais caem conforme, né, o pesquisador tem a sua pele mais escura, né, e quanto cai também aqui entre o branco, né, e os pesquisadores negros e principalmente os pardos. Eu tenho profissionais negros como chefe. Aqui a gente tem a metade, né, da amostra, tem um percentual maior de profissionais negros que têm ou tiveram profissionais negros como chefe. Mas aqui também, quando a gente elaborou, a gente não fez um corte simplesmente como chefe, né? A gente não estabeleceu nenhum tipo de exigência de que se esse chefe era de função operacional ou não. Eu acho que o dado mais fundamental aqui, do meu ponto de vista, agora olhando os resultados, é a questão da presença, né, dos profissionais negros em funções executivas estratégicas. Porque aqui a gente vê que o fato de ter um negro como chefe simplesmente pode refletir que ele tem, por exemplo, ele é o entrevistador, ele tem um supervisor como chefe, que é negro, mas não que seja um profissional que está numa função decisiva da empresa, estratégica, de gestão, né? Aqui a gente tem o dado que corrobora, né, o que a gente mostrou lá atrás, que é a presença, né, dos profissionais nas funções, né, de gestão. Eu acho que esse dado aqui corrobora bem aquele anterior. Agora, em relação à questão da representatividade de gênero e preconceito, né? Na pesquisa, na onda anterior, a gente já observou muito isso, né? Que a gente tinha as mulheres concentradas em funções mais operacionais e a presença dos homens
mais forte em gestão, né? Então, esse dado, ele é reforçado aqui também na segunda onda, né, em termos de mais mulheres na operação e aqui mais homens na gestão. E a gente aproveitou agora para dar um passo além e abordar, né, ver um pouco, né, qual que é a percepção de representatividade, né, que os pesquisadores têm. Então, a gente perguntou, numa escala de verdadeiro ou falso, já presenciei situações de preconceito de gênero em empresas onde trabalhei. Tá? Surpreendentemente, né, quem presenciou mais, afirmou ter presenciado mais preconceito de gênero foram os homens, mais do que as mulheres. Já sofri pessoalmente situações de preconceito de gênero nas empresas. Né? Então, aqui a gente tem um percentual mais ou menos similar aqui. E uma outra frase que a gente pediu, né, para as pessoas dizerem se concordavam ou não. As mulheres ocupam posições hierárquicas na mesma medida que os homens. Aqui a gente também tem quase que um empate, né? Uma percepção similar aqui. Só que isso, na realidade, na realidade, ele é contraditório, né? Porque, na prática, as mulheres não ocupam as mesmas posições, né, hierárquicas que os homens. Né? Mas existe uma percepção de que sim. A gente também aproveitou para fazer uma comparação da nossa área de pesquisa com o mercado de maneira geral. Né? Existe um estudo do Instituto Ethos, de 2016, que é um perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil. Então, nessas 500 maiores empresas do Brasil, a gente tem um predomínio aqui de homens, né, nas empresas, né, principalmente quanto mais alto é a função, no conselho administrativo, quadro executivo, aí vai diminuindo um pouco, né, para a gerência, supervisão e quadro funcional, né, mas aqui a diferença é enorme, né, entre conselho administrativo e quadro executivo, né, as mulheres estão com menos de 20%. E também existe uma predominância de brancos, né. Tá vendo aqui? Olha como é o percentual, né? No conselho administrativo, 95% brancos, 0 negros, 5% de pardos. Quadro executivo, também quase a mesma coisa. Né? Os percentuais aqui aumentam, né, no quadro funcional. Aqui a gente tem 29%, né, 22% de supervisão, 29% quadro funcional. O equivalente na nossa área, né, de pesquisa, dentro das nossas funções, foi mais ou menos isso aqui. Presidentes, vice-presidentes, a gente tem 53% de homens. Né? Em termos de gênero, nosso mercado é diferente, né, do padrão do mercado, porque a gente tem uma predominância de mulheres. Né? Mas a gente reflete, né, em boa parte aqui, em termos de raça, o que acontece na maioria das empresas. Né? A gente tem aqui uma predominância de brancos entre presidentes e vice-presidentes, entre gestores, diretores, gerentes, analistas, moderadores, e aqui a gente encontra percentual maior de negros aqui em operações do que nas outras funções. Em relação ao preconceito etário, será que existe isso? Na nossa pesquisa, né, a gente encontrou aqui 44% da nossa base é de pesquisadores entre 46 e 59 anos. A gente perguntou, né, se os pesquisadores já presenciaram situações de preconceito etário nas empresas onde trabalharam, e a gente teve, olha, 40% que responderam que sim. Esse percentual, né, tem essa variação aqui
em relação às faixas etárias, inclusive menos, né, entre os mais jovens, mas vai crescendo um pouquinho aqui conforme a idade aumenta. Já sofreu pessoalmente situações de preconceito etário? Aqui, a principal diferença é 60% ou mais foi quem mais sofreu essas situações de preconceito etário. Bem, então aqui a gente tem o mesmo quadro aqui, a faixa etária, né, pelas funções. Né, esses pesquisadores de 60 anos ou mais, né, tem uma presença maior aqui entre os gestores, né, e mesmo assim, mesmo sendo gestor, né, você pode sofrer preconceito etário, sim. Em relação à representatividade e preconceito contra a LGBTQI+, a gente não fez, né, perguntas em relação, né, à orientação sexual. A gente apenas perguntou em relação ao gênero, mas não avançamos, né, nesse tipo de dado mais sensível nessa pesquisa. Então, a gente só perguntou, né, qual que é o grau de concordância em relação a existir uma boa representatividade de LGBTQI+, em todos os níveis da empresa, né? Quase a metade considera que sim, que existe uma boa representatividade. Mas 31% presenciaram situações de preconceito contra profissionais, principalmente entre os do gênero masculino. E aqui uma minoria, né, afirmou já ter sofrido pessoalmente situações de preconceito. Bem, agora em relação à percepção sobre o racismo na área de pesquisa de mercado. Nós avaliamos, né, a frase que a gente escolheu foi a frase: existe racismo estrutural, assim como no resto da sociedade. Tá? Então, em relação a essa afirmação, 64% dos pesquisadores brancos concordam com essa afirmação. E isso aumenta, isso sobe significativamente para 78% dos pesquisadores negros que acham que existe racismo estrutural. Tá? E esses percentuais, eles são bem maiores aqui, conforme a tonalidade, né, da pele é mais escura. Ou seja, os pesquisadores negros, né, de pele mais escura, a gente percebe que são os que mais sofrem, né, com o racismo. E a gente tem aqui, vejam quantas diferenças significativas a gente tem aqui na nossa área em relação a essa percepção sobre racismo. Só um minutinho, vou fechar meu vídeo aqui, um minutinho só, peço licença para vocês. Prontinho, já voltei. Bem, a primeira diferença é a regional. Né? Existe no Norte e Nordeste um percentual maior do que no Sul em relação a essa percepção de racismo estrutural. Também os analistas concordam mais com essa afirmação do que os gestores. Os profissionais que trabalham em regime CLT concordam mais com essa afirmação do que os proprietários de empresa. E os que estão há mais tempo no mercado, mais de 31 anos, concordam mais do que os que estão começando agora. Bem, então, quais são as experiências que os pesquisadores têm em relação ao preconceito racial e racismo? Já presenciei situações de preconceito contra negros ou racismo nas empresas onde trabalhei. 31% dos pesquisadores brancos, né, e aumenta para 45% entre os pesquisadores negros, e novamente aqui essa percepção aqui vai aumentando conforme a tonalidade da pele é mais escura. Já sofri
situações de preconceito racial ou racismo, né? 26% dos profissionais negros já sofreram. E aqui, novamente, diferenças em relação à tonalidade. Aqui a gente tem algumas diferenças regionais também, né? Mais no norte e nordeste do que no sudeste. E quais foram as situações, né, que as pessoas sofreram, presenciaram aqui? Essa era uma pergunta aberta, né? Então aqui a gente tem já os dados sistematizados, né, de que a gente tem, principalmente foram mencionados situações em campo ou durante a instrução, 35%, ofensa, humilhação, desqualificação, percepções de situações de preconceito velado, ou simplesmente pelo fato do pesquisador ser da raça negra ou pelos atributos físicos, né, que caracterizam a raça negra, né, relacionadas à cor da pele, ao tipo do cabelo, até a vestimenta, né, o uso de dreads, por exemplo, ou do cabelo, black power, quer dizer, isso se enquadra dentro dessas respostas, né, se refere aos atributos físicos. E também problemas na ascensão profissional. E a gente teve também uma parcela que preferiu não descrever, não quis descrever essas situações. Tá? Então, aqui a gente tem também, né, algumas diferenças aqui que a gente pode notar. Em relação a ter sofrido preconceito, né, racial ou racismo. Também, novamente, aqui a gente tem situações em campo de instrução, né, e o percentual entre as tonalidades mais escuras, né, aumenta significativamente, né, 9% aqui. Ofensa, humilhação, desqualificação. Aqui, eu esqueci de comentar, que aqui a gente está analisando apenas os dados dos pesquisadores negros, tá? Então, são 76 casos aqui entre os pesquisadores negros que afirmaram ter sofrido preconceito ou racismo. Ofensa, humilhação, desqualificação, 24%. Situações de preconceito velado, 8%, que sobe para 13% entre os negros, né, de tonalidade mais escura. E aqui a gente tem 21% aqui, né, problemas na ascensão profissional. Mas a gente também teve uma parcela que preferiu não descrever. Bem, aqui nós vamos mostrar um pouco para vocês, né, algumas frases, né, e aqui eu acho que a gente já está até um pouco amenizando, né, as pessoas que inclusive que trabalharam, né, na codificação, né, dessas respostas abertas, né, elas ficaram muito emocionadas, né, a gente quando leu, né, essas respostas, né, ficou muito impactado, né? Porque, assim, uma coisa é a gente saber que existe, né? A outra é você ler os depoimentos, né? E saber que existe, né? Um sofrimento das pessoas, né? As pessoas estão se sentindo, né? Humilhadas, estão se sentindo menosprezadas, desqualificadas, né? Então, isso é um sofrimento, né? Que a gente, quando leu, a gente compartilhou, né, desse sentimento. Então, a gente teve aqui uma série, né, de frases aqui, né, de respostas, né, que descreviam situações específicas, né, como rejeição explícita a contratar profissionais negros para projetos, né, então as justificativas são, por exemplo, a pessoa não tem perfil para classe A, ou o profissional não pode fazer pesquisa em shopping ou no salão do automóvel, né, porque é negro, só querem entrevistadores de boa aparência, né, o cliente não quer pesquisa, não quer pessoas negras, então existe, né, não só da parte dos institutos, mas também da parte de clientes, né, que explicitam, né, que não querem profissionais negros, ou não querem
participantes negros em grupos focais. Né? Existem também comentários, ações, estranhamento por parte do cliente em relação a profissionais negros. Né? Então, um exemplo, por exemplo, era um tipo de situação em que, às vezes, né, o cliente se relaciona por e-mail, por telefone com um profissional, e depois, quando está frente a frente, quando vai conhecer a pessoa pessoalmente e vê que é negra, parece que muda o tratamento com essa pessoa, tá? Então, isso é um exemplo. Epa, desculpa, dei um enter a mais aqui antes da hora. Situações de discriminação por imagem. Então, isso tudo mostra, né, que quando a empresa idealiza um perfil em que o negro não deve estar presente, né? Esse foi um conceito explicado, bastante explicado naquele estudo do Instituto Ethos, né, que eu mostrei os dados agora há pouco, né, que caracterizavam os profissionais da empresa. Então, eles descrevem bem isso, né, que esse tipo de situação aqui, que a gente vive na nossa área também, é uma discriminação por imagem. Existe também o que eles conceituam como situações de discriminação ocupacional, né? Quando a empresa questiona a capacidade do negro. Então, são situações como os profissionais qualificados não serem promovidos. Então, muitas vezes, um profissional negro se sente qualificado e ele não é promovido, dão preferência para um outro profissional menos qualificado do que ele, né, porém branco, né, para ser promovido ou contratado para cargos de gestão. E também um tratamento diferenciado dentro da empresa, por exemplo, você se sentir, observar que você está sendo excluído de decisões, você receber informações ou materiais por último. Então, por exemplo, o pesquisador, ele é o primeiro a chegar, só que ele é o último a ser atendido, né? Então, ele foi o que primeiro chegou, só que, né, deixam ele por último para ele receber o material, para ele ter a distribuição da cota dele, etc. Então, eram casos assim. Bem, então aqui a gente tem, né, um quadro bastante similar em relação ao que foi descrito de situações de preconceito que foram, que as pessoas sofreram. Né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, preconceitos superiores em relação ao cabelo, ser crespo, usar dread, trança, ter cabelo grande, cabelo black power, ser comparado a um animal, né? Então, você imagine um colega nosso que está ser chamado de macaco, né? Na nossa sociedade, a gente tem uma série de casos, né, que são noticiados pela imprensa e que vão parar, né, até na polícia, tem denúncias e tal. Só que a gente sofre isso também na nossa área, né? A gente tem colegas que são comparados a animais, chamam de macaco, ofensas verbais de cunho racista, aquele negro, negra safada, negrinho, ou recebe um tratamento, né, diferenciado, ouvem piadas, brincadeiras de cunho racista, deboches. Né? Peraí. Esqueci desse aqui também. As célebres frases. Só podia ser negro mesmo. Fez isso porque é preto, coisa de preto. As pessoas ouvem isso na nossa área também. Não só na sociedade, mas na nossa área também. Bem, a gente teve um último bloco, né, de perguntas sobre influenciadores. Né? A gente tem hoje na nossa sociedade uma importância muito grande, né, das pessoas que estão sendo influenciadores, e a gente quis olhar um pouquinho para isso e entender, né, quem os nossos pesquisadores, que nossos colegas estão seguindo, quem é que está sendo, né, valorizado aí em termos de influencers. Então, o que é um influenciador? É uma pessoa, né, qualquer pessoa ou personalidade que publica conteúdos do seu interesse
através de redes sociais, no Instagram, YouTube ou uma outra rede social. Então, a gente observou aqui que quem segue um ou mais influenciadores é mais, assim, entre os analistas, moderadores, gestores, né, a gente encontra um percentual maior, entre as faixas etárias mais jovens, né, inclusive também mais entre quem iniciou há menos tempo na pesquisa de mercado. Em média, as pessoas citaram um influenciador aqui. E ao todo, a gente teve 330 menções a influenciadores. E 25% desses influenciadores citados são negros ou mestiços. 3 dos influenciadores mais citados são negros. E 75% dos pesquisadores brancos seguem influenciadores brancos e 46% dos pesquisadores negros seguem influenciadores negros. Quem são esses influenciadores, então? Aqui vocês veem que existe um número muito pequeno de menções, né? Os dados estão muito dispersos, porque foram citados 330 influenciadores, então é muita gente, né? Então, entre os 10 influenciadores mais mencionados aqui, a gente tem alguns empates, né? Muitos empates aqui, então tem, né, no canal com 17 menções, o Felipe Neto já com uma a menos, né? Já caiu para o segundo lugar aqui. Temos Carlinhos Maia, Djamila Ribeiro, né? Que aqui está em quarto lugar, né? Então é a primeira influenciadora negra dentro desse ranking. E aqui a gente tem os demais. Tá? Então esses são os 7 principais. Quais foram os temas mais mencionados? Política, 28 menções, música, ativismo, jornalismo, moda, atores, atrizes. E aquela identificação, né, com os influenciadores, né, de acordo com a raça, a gente olhou esses dados aqui também, né, e vimos aqui assim, tanto brancos quanto negros seguem brancos, seguem negros, né? Mas existe uma predominância aqui de brancos seguirem brancos, negros seguirem negros, e cada vez, atualmente existe cada vez mais destaques negros, né? Mas predominam ainda as referências brancas. Bem, então o que a gente pode, né, concluir nesse momento, né, desse estudo que a gente fez? Né? A gente, em primeiro lugar, a gente reproduz em nossa comunidade de pesquisadores o que acontece na sociedade geral. Os impactos emocionais, físicos, financeiros da pandemia, os desafios, né, de entrar no mundo digital, as incertezas diante do futuro profissional, tudo isso é comum, quer dizer, estamos no mesmo barco, né, de toda a população brasileira e da toda a população mundial. Mas a gente reproduz também, isso desde muito antes da pandemia, né, os problemas relativos à representatividade, à inclusão e os preconceitos que acontecem na sociedade. Nós estudamos, pesquisamos e recomendamos ações alternativas para os nossos clientes, né? Mas a gente também precisa praticar na nossa área, né? Então, uma coisa é você fazer uma pesquisa e recomendar, né, no seu relatório ações alternativas para o cliente. A outra coisa é, na nossa área, no nosso dia a dia, a gente também praticar. Né? A exclusão, ela fragiliza a responsabilidade social. Então, se a gente parar para pensar, em primeiro lugar, primeira pergunta básica, né? Nas empresas onde a gente trabalha, existe uma área, ou pelo menos uma pessoa responsável por pensar a questão da diversidade? A gente pensa nisso? Né? Ou se a gente não pensa, a gente vai começar a pensar a partir de agora? Então, a gente revelou através dessa pesquisa desigualdades, fragilidade de alguns segmentos, preconceito, discriminação, mas também demos um primeiro passo, né, para ajudar a nossa comunidade a refletir sobre o tema e a responsabilidade que a gente
cada um de nós tem em relação a esses processos de transformação. Então, se a gente não deve ficar surpreso, porque a gente descobriu que existe preconceito racial, racismo na nossa área. Porque simplesmente existe, né? A gente tem que ter consciência de que existe na sociedade, nunca deixou de existir, né? Então, o racismo estrutural é um fato, ele existe, né? O brasileiro nunca foi, né? Esse padrão cordial, né? Essa frase de que no Brasil não existe racismo, que foi divulgada, né? E sedimentada por tanto tempo, né? Não é verdadeira, né? Então, não é uma surpresa a gente encontrar esse dado na nossa pesquisa. A gente está apenas revelando, né, os percentuais e parando para pensar, esse é o ponto em que nós estamos, o nosso ponto de partida. Esses são os percentuais atuais, né? O que a gente vai fazer daqui para frente para mudar isso? Esse trabalho que eu acabei de apresentar foi um trabalho coletivo, né, que eu tenho muito orgulho de ter participado, tenho muito orgulho de estar apresentando para vocês, mas foi um trabalho coletivo, né, desde a construção do questionário, né, em várias etapas também, inclusive a codificação, né, das respostas abertas, a divulgação, né, da pesquisa. Então, deixo aqui meus agradecimentos, né? Eu vou apresentar aqui para vocês, né? Esse nosso grupo de trabalho, né? Que foi coordenado pela Alexandra Silva, que é a nossa diretora de comunicação, que no momento, né? Nessa nossa gestão aqui, desses 2 anos, ela era a única profissional negra, né? Que tinha trabalhando na gestão, e agora a gente tem, né? Esse grupo aqui incrível, né, formado por pesquisadores negros que estão agora trabalhando dentro da associação, né? A gente tem a Mazé, que já foi da gestão da SBPM há alguns anos atrás, né, inclusive foi secretária, né, teve esse cargo de direção na SBPM, né, e os outros, e o Marinho, né, que participa do GAPTAN, né, que é um grupo de apoio aos profissionais de campo também, a Rita também, né, que já foi nossa diretora de técnicos, já foi nossa diretora financeira, e agora a gente tem com a gente esses outros profissionais que estão participando pela primeira vez da SBPM aqui, né, a Alexandra Santos, o Danilo, a Patrícia, a Melo, a Sandra Fortunato e o Zé Vieira, que inclusive é o profissional que se encarregou coordenar a fase qualitativa, né, da pesquisa, ele que vai apresentar os resultados da pesquisa qualitativa na semana que vem, no dia 18. E a gente também deixa aqui os nossos agradecimentos, né, pelas colaborações das outras participantes aqui da diretoria, da SBPM, em particular da Ana Pereira, que também nos ajudou aí na parte da codificação, Rosália, que nos ajudou, me ajudou muito aqui no processamento, porque senão não ia dar conta, e a Elisete Inácio também. Eu vou, então, aqui, né, encerrar essa apresentação, e aí gostaria de abrir para vocês, né, para vocês também participarem, deixarem suas perguntas. Parei o compartilhamento. Então, agora, se vocês tiverem perguntas, comentários, a gente está à disposição aqui para conversar, responder, debater. Quem quiser abrir a câmera pode abrir, né? Fiquem à vontade. Enquanto vocês tomam coragem, a gente vai divulgar os resultados agora, né, depois desse evento, vamos mandar o relatório, né, para vocês, se vocês
quiserem, tá? Vamos, assim como a gente fez na primeira onda, vamos ter um formulário, né, de inscrições aí, de solicitações para enviar o formulário, tá? Para vocês que estão aqui, a gente vai enviar automaticamente, porque a gente pressupõe que vocês querem, né, ter o relatório com vocês. Bem, Marinho, Alex, né, vocês que fazem parte aqui do nosso super grupo, a Mazé, não sei se a Mazé ainda está aqui, Rita, vocês querem falar um pouco? A Mazé está aqui. Vocês querem falar um pouco sobre o trabalho? Como é que foi a experiência? O que que esse trabalho deixou, né, para vocês? E em seguida a gente ouvir algumas perguntas aí de quem quiser. Abrindo o microfone, né? A gente precisa começar abrindo o microfone. Senão ninguém ouve. Eu acho que já falei em outras oportunidades a respeito desse grupo. Nunca tinha participado de um grupo de pesquisadores, muito menos de um grupo de pesquisadores negros, e foi um encontro, assim, em todos os sentidos, né? Eu acho que nunca foi tão primordial estar dentro desse grupo. Eu não esperava todas as discussões, todo o trabalho, toda a profundidade que esse grupo produziu e que eu acredito que vai produzir aí ao longo do ano que vem e de outros anos, porque ele é essencial para que a gente consiga discutir o racismo dentro da pesquisa de mercado e, principalmente, ações antirracistas que faz com que esses números que foram apurados pela Cíntia, né, na segunda onda, eles sejam modificados, né? E que não leve 100 anos para isso ser modificado, né? A gente tem pressa, precisa botar o pé no acelerador, né? Tanto das questões de gênero e principalmente das questões raciais. Conta um pouquinho, Alex, como é que vai ser o evento da semana que vem, né? Bom, que é o próximo evento... o complemento, né? A segunda metade aqui do nosso, né? Na semana que vem. Bom, quando a Cíntia teve a ideia de que nós colocarmos um bloco de perguntas falando também sobre a questão do racismo dentro da segunda onda desse estudo, ela deu a ideia da formação do grupo, né? Porque como eu era a única pessoa negra dentro do grupo, ela teve, lógico, a visão coerente de que nós precisávamos de outras pessoas para discutir tudo que ia ser colocado dentro daquele questionário, né? E aí o grupo se formou com indicações de várias pessoas, da própria Cíntia, eu trouxe 2 amigos também que trabalharam comigo em pesquisa, e se formou um grupo de discussão. Que gestou as questões que você viram nesse questionário. Só que uma série de outras questões a gente verificou que não cabiam no questionário quantitativo e nós criamos um roteiro em conjunto para uma pesquisa quali. Muitos dos que estão aqui, acho que a totalidade participou entrevistando profissionais negros, né? O Zé, que é o profissional de quali, que juntou todas essas entrevistas e fez a análise dos resultados, vai apresentar essa parte quali no dia 18, na semana que vem, tá? E esses resultados abrem uma mesa redonda de discussão, tanto com profissionais do grupo, então Marinho, Mazé, Danilo vão estar lá presentes para discutir, e com 3 convidadas de super peso que a gente vai ter durante o evento. Uma delas é a Mafone Odara, do Instituto Avon. Aí a gente tem também... Inclusive, estava no Roda Viva, agora dessa segunda, né, feira, entrevistando a Jamila Ribeiro. Uhum. A gente vai ter a Gisele Santos, que é consultora da área de diversidade e inclusão. E a gente vai ter uma querida amiga minha, também, que é da área de tecnologia, né? Que é a Samantha Lopes.
A Samantha, a gente se conheceu num evento de tecnologia chamado Startup Weekend, que é uma metodologia onde você cria uma startup em 3 dias, de sexta à noite até domingo de manhã, e no domingo à tarde você mostra esse projeto para investidores anjo. E aí eu a conheci, ela é uma pessoa também consultora na área de diversidade, muito ligada a eventos de tecnologia, a presença feminina e a presença negra dentro dessa área, né, que é importantíssima. Então, nós todos vamos estar na próxima quarta-feira, dia 18, discutindo como transformar a área de pesquisa de mercado numa área antirracista, né? Então, é importantíssimo que nós, que somos os profissionais que trazem insights para diversas marcas gigantescas, brasileiras, internacionais, consigamos olhar para dentro e ver o que é possível fazer e mudar, né? E com isso, talvez mudar também a cabeça dos nossos clientes. Estou com voz? Por favor. Não, que eu puxei tudo quanto é lado aqui. Bom, toda vez assim, toda vez a segunda, né, que a gente apresenta, eu fico primeiro muito emocionado assim com os resultados, né? Como a Cíntia falou, fui um dos que fez a entrevista, que ajudei a codificar e que, enfim, sofri muito com o que apareceu. Embora a gente sempre saiba que tem racismo, enfim. Mas quando a gente vê ali no papel, cara a cara, enfim, bate essa tristeza mesmo, é um mix de tristeza com raiva, e eu posso dizer que eu cresci muito, e tenho crescido com esse grupo, inclusive passar de uma coisa passiva, de uma atitude passiva para algo ativo, né? A questão de não basta não ser racista, tem que ser antirracista, né? Eu acho que isso acabou ficando muito mais acirrado em mim, né? Essa questão de ser um pouco mais atuante mesmo, de perceber, porque eu acho que eu percebo que como entrevistador, a gente consegue ver muito na casa dos outros, né? Então, eu tenho clientes que eu avalio a comunicação interna lá dentro, o setor de diversidade e inclusão, mas eu nunca parei para analisar dentro da minha própria empresa e dentro do meu próprio mercado, né? A gente está daqui para lá, a gente vai levando o nosso mercado aqui, porque é normal, que eu acho que é meio que como as outras pessoas fazem, né? Então, isso para mim também foi muito importante para perceber que a gente também repete, né? Esse macro-organismo, a gente é um micro que também repete, né? E aí, sim, o que podemos fazer para mudar isso, né? Porque é muito fácil apontar no outro, né? E aí minha cabeça não para. Ontem mesmo à noite eu estava dormindo, pensando na Cíntia, na primeira pesquisa que foi feita do Quem Somos, né? O quanto teria sido importante ter essa questão né, de raça, para a gente bater esses dois, enfim, né? Então, acho que vai abrindo a nossa cabeça realmente para estar mais atuante. Então, estou muito feliz de estar nesse grupo, assim. Mas, Marinho, só uma parte. A gente está no momento certo agora, eu acho, né? Porque há anos atrás, a SBPM também tentou fazer um projeto, a gente fez um evento chamado o Quesito Cor, tá? Em que a gente propunha para os institutos que eles colocassem a raça, né, e a cor do entrevistado nos questionários. E aí tivemos vários exemplos de sucesso de pessoas que fizeram isso, principalmente políticos, né, que conseguiram arregimentar o voto dos negros por conta das respostas que eles deram. E isso foi bastante importante, a gente achou, bom, as pessoas vão assumir agora que é importante ter esse corte, né, na pesquisa. Mas ninguém foi adiante, e acho que se a gente tivesse colocado alguma coisa referente à cor no último estudo, né, no primeiro estudo que a gente fez, acho que não teria tanta adesão. Eu não sei, parece que o Brasil está se assumindo como negro agora, né? Isso é muito importante, viria com viés, talvez, né? E esse evento que... Isso que você citou, mas foi nos anos 90, né? Eu lembro disso.
Mais ou menos isso. Teve até, teve um artigo publicado na revista da SBPM na Exato, época, né? Pela Raquel, isso. Exatamente. Também tivemos mesa de debates, essas coisas, né? Mas não foi adiante, não. Sim. Mas agora a gente está num momento, eu tenho muita fé de que realmente as coisas mudem. E tenho fé também de que o nosso grupo continue, que para mim foi muito importante esse grupo, muito mesmo. A gente está convivendo com os negros, com os nossos, falando a mesma linguagem profissional, pessoal, as dores que a gente teve e a gente tem ainda, né? Foi muito, muito importante, está sendo, e eu não quero que acabe tão cedo. A gente vai ter muito trabalho pela frente, eu sinto, depois que a gente fizer a apresentação na semana que vem, a gente está querendo manter o grupo para várias atividades, né, importantes, de até auxílio às empresas, né, que queiram realmente batalhar na nossa linha de pensamento, na nossa linha de ação, de que a gente tem agora que dar oportunidade para os negros, né? Então a gente não pode desfazer o grupo, a gente vai continuar. E eu estou muito feliz de estar aqui participando disso. Obrigada pelo convite. Eu concordo com você, mas eu acho que a gente já discutiu algumas outras vezes no grupo essa questão mesmo do momento certo. Eu acho que essa moçada, né? Acho que eu já falei. Essa moçada está vindo mesmo com uma força total, está usando das redes sociais. Eu acho que essas mídias sociais todas bem usadas, né? A gente tem o lado contrário sempre, mas eu sou sempre positivo e acredito ainda no ser humano. Bem usada, vem com essa força, porque atinge muito mais gente, né? E essa moçada, a gente que já é mais, né, antigo, entre aspas, a gente veio daquela... A gente não tinha essa noção, tá? A gente sabia que tinha um preconceito ali e tal. Agora não dá mais para calar. A gente que tem esse espírito jovem tá indo junto com essa moçada, né? Pera aí, vamos pegar essa onda aí, estamos vindo com o pé no peito, cara, não é por aí não, entendeu? Então, é muito importante também ressaltar que essa moçada empoderada, cara, sabe? Todo mundo com black power, com dread, com turbante, que você não via. Você via negros como a gente, assim, de cabelinhos alisados, né? Para tentar se embranquecer. E agora não, é lindo. Você vai num show, tá a galera toda de black power. Então, é muito... Ó, até me arrepia. É muito legal. E eu acho que a gente está indo junto com essa moçada, né? A gente não parou ali. Então, é muito, muito bacana. Ótimo. Marinho, há 4 anos atrás, eu estava mapeando no metrô o número de meninas que estavam com cabelo black power, porque minha mãe usava o black nos anos 70, né? Só que ela usava um black redondinho, perfeitamente redondinho, né? Um black quase Panteras Negras. E eu via que o black de agora, de 4 anos atrás, era um black totalmente desconstruído, né? Cada corte para um lado, né? Totalmente diferente, mostrando a individualidade de cada um. E eu pensei assim, vai acontecer alguma coisa. Tem muita gente começando a usar black. Talvez seja uma onda voltada à questão racial. Mas não foi uma onda, foi um tsunami, né? E tem que ser vários tsunamis, né? Que levem a uma mudança concreta, né? Mais uma vez, eu não quero esperar 100 anos para que as coisas se resolvam. A gente tem que acelerar esse processo e depende, sim, de uma consciência nossa como pesquisadores negros e também dos pesquisadores brancos. É super importante que todas as pessoas que puderem estejam com a gente na mesa redonda da semana que vem, da quarta-feira, né? Então, por favor, quem não segue ainda nenhuma das redes sociais da SBPM, pode nos procurar no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, que é @sbpm.pesquisadores, né? E todas as informações, link de inscrição, tá tudo lá. E no site também, né? E no site também tem agenda. E no site também. Tem agenda, tem o link. Bem, algumas perguntas Paula, aqui, deixa eu né, que foram aproveitar só mais feitas. uma coisa, então. Marinho? Não, a questão da primeira parte do relatório, que já lá atrás, quando também teve a pesquisa do Quem Somos, a gente viu que a gente era mais velho, né?
Uma coisa que eu fico pensando, porque lá na IdeaPix a gente já tentou fazer parceria, por exemplo, com o pessoal da Nós, que faz oficina de jornalismo para a galera, né? Amanda, a moçada lá. A gente fez reunião, fizemos quali com eles e tal, e não conseguimos pegar a galera nova para formar. A gente ia dar a formação e, ao mesmo tempo, ia colocá-los para trabalhar sob supervisão nossa. Foi um fiasco, assim, né? Não é sedutor, não sei como a gente tornar sexy o nosso mercado, a nossa profissão, para atrair esse tipo de gente mais nova, né? Porque a gente vai morrer, a gente está envelhecendo, né? É um questionamento que eu jogo aí, não é nem para responder agora, é para a gente pensar isso na cabeça, como tornar isso sexy para atrair. Marinho, isso é um questionamento que eu vejo nas empresas americanas. Há uns 2 anos atrás, eu já vi vários pesquisadores americanos questionando isso, de por que os jovens não estavam entrando na carreira. Né? Sim. Tem a ver com realmente... existem hoje profissões que são mais charmosas, talvez, do que a nossa. Mas isso é uma corresponsabilidade, né? A gente tem que mostrar do que um insight é capaz. Né? E do que uma pesquisa bem feita é capaz de fazer. Eu acho que aí é uma problemática da nossa própria área em mostrar isso e divulgar isso de uma forma mais interessante. De eles visualizarem coisas dentro, né, da área. Eu acho que o que como... bate é aquela coisa, eu não vou ficar ali mesmo, embaixo de chuva parando gente na rua. Eu acho que a primeira coisa que vem, quando você fala assim, você trabalha com o quê? Com pesquisa daquele pessoal que aborda a gente na rua para falar de cigarro? Não sei o quê. Você fala, não, tem isso também, mas tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Você tem que explicar, né, todo o contexto. Eu falo que, por exemplo, os nossos primos ricos, que são os publicitários, eles aprenderam a se vender tão bem que tem até série, né, de como nasceu a publicidade, Mad Men. Tem uma série de como nasceu a pesquisa de mercado, né? Há uns anos atrás, uma pessoa da pós-graduação da SPM me perguntou o que eu fazia, e eu falei pesquisa de mercado, e ele virou para mim e falou assim, nossa, mas que trabalho tranquilo. Eu falei, meu Deus, você não entende nada, senta aqui que eu vou te explicar o que é esse trabalho. É tudo menos tranquilo. Né? Existe, por parte da sociedade, um distanciamento. A gente viu, uns dias eu tenho que explicar para alguém por que a pesquisa de mercado, a pesquisa eleitoral é uma coisa séria, que de outro. Quer dizer, então falta a nossa área poder comunicar isso melhor. O que a gente faz? Mas aí a gente tem toda uma SBPM para o próximo biênio, Marinho. Vem com a gente. Nós. 21, 22. Gente, eu acho que foi uma exposição, como sempre, super produtiva da Cíntia, engatada com uma reflexão aí da turma do grupo. E dia 18 é a parte qualitativa. E estão todos convidados a divulgar e, evidentemente, a participar, a virem. Assim, a gente está fazendo uma ação que não tinha sido concretizada antes. Então, ela só tem sentido com a participação de vocês. Então, é importante que chamem as pessoas, como a Alex falou, é sobre negro, mas não exclusivamente de negro, é de pesquisador. Vamos tornar a nossa atividade mais evoluída, mais justa, menos discriminadora, e isso a gente faz com todo mundo assumindo o protagonismo, né? Então, agradeço a presença de todos que vieram aqui, que esperaram até esse horário, porque eu vi que a sala acabou esvaziando, mas foi ótimo.
Obrigada. Gente, eu quero agradecer a presença do meu filho também. O Sérgio Santos ali é meu filho. Sérgio. Entrou na pesquisa por minha culpa. Bom, obrigada, então, gente. Uma boa noite a todos. Boa noite. A gente se vê na semana que vem. Até quarta-feira, hein? Até quarta-feira, todo mundo. Até lá. Até quarta. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada pela Tchau. oportunidade. Até dia 18, se tudo der certo. Obrigada, Sandra, por ter vindo. Tchau. Beijos.